estamos dando início hoje a essa programação que chamam Aulas Abertas, que é a ideia de 3 dos curadores, eu, o Diego e a Beatriz Lemos, vamos falar sobre temas específicos do projeto curatorial e convidamos especialistas que vêm discutindo esses temas. Então, eu queria apresentar aqui, tenho a honra de estar aqui com o Márcio Seligman Silva, aqui do meu lado. O Márcio é doutor pela Universidade Livre de Berlim, pós-doutor na Universidade de Yale e professor titular de Teoria Literária da Unicamp. O Márcio tem uma pesquisa importante nos temas que a gente vai discutir aqui, que é a relação entre memória, trauma e arte. Aproveito para convidar, em nome do Márcio, vocês para a abertura da exposição que o Márcio está fazendo na curadoria no próximo sábado, no Memorial das Resistências. A exposição se chama A Memória da Violência Ditatorial na América Latina. Não é isso, Márcio? Hiatos é o nome da exposição. Bom, então, para vocês verem que o que a gente vai tratar aqui, o Márcio vai falar mais a fundo, está bem conectado com a pesquisa da gente. Só para localizar vocês em que universo a gente está nessa exposição, o Vídeo Brasil é um festival que acontece desde 1983, a gente está na 20ª edição, e desde 2012, na 17ª edição, o Vídeo Brasil passou a receber a arte contemporânea, né, no sentido de não só o vídeo, a videoarte, mas passou a receber inscrições de escultura, performance, fotografia, enfim, é o que vocês vão poder perceber aqui na exposição. Essa edição é a primeira que só tem artistas que se inscreveram por Open Call, quer dizer, não tem artista convidado como tinha nas outras edições. A gente recebeu 2.000 inscrições de artistas, os artistas escreveram seus portfólios e durante 5 meses a gente passou por esse processo de seleção. Então, eu acho que essa é uma particularidade muito importante do festival, porque a gente não tem um tema curatorial anterior e o tema se dá a partir do que a gente encontra. Então, acho que isso produz realmente um panorama e é disso que essa exposição está falando. A gente selecionou, a gente recebeu 2.000 inscrições de 104, mais ou menos, países e selecionou 50 artistas de 25 países. São artistas do chamado Circuito Sul Global. Isso quer dizer, a gente está falando de um Sul que não é geográfico, mas geopolítico, do que antes a gente usava como termo países em desenvolvimento, que é um conceito que hoje a gente sabe, uma categoria que não chegou a lugar nenhum, né? Porque a ideia de progresso e desenvolvimento, a gente sabe hoje que está muito mais ligada ao trauma, à violência e à guerra do que qualquer outra coisa. Então, a partir dessas 50 artistas, a gente percebeu, enfim, elencou e tomou como partido curatorial o que eu estou projetando aqui para vocês, que são esses 6 eixos curatoriais. Então, cosmovisões, ecologias, reinvenção da cultura, histórias invisíveis, outros modernismos, outros espaços, outras paisagens e políticas de resistência. Hoje a gente vai falar mais especificamente, é isso que a gente convidou o Márcio, sobre esse núcleo que transita entre políticas de resistência, reinvenção da cultura, histórias invisíveis. E o que é interessante contar para vocês é que, nesse processo de seleção das obras, o que a gente percebeu, claro, sempre com essa ideia da crise, né, com esse fantasma aí permanente da crise econômica, ecológica, enfim, cultural, em toda a dimensão, um desejo claro dessas produções de subverter as nossas concepções de mundo. Então, nos chamou muito a atenção que a exposição trouxesse uma viagem nessa produção dos artistas que tratava de um interesse em discutir tanto a história como a história do homem na Terra,
como a própria formação da terra, como a formação da sociedade. Então, isso nos chamou muita atenção, que a gente ia de fungos ao cosmos, à violência, quer dizer, tudo junto. E a gente começou a perceber o quanto o que a gente estava diante de uma necessidade mesmo de não olhar as coisas não só no particular, mas também no geral. O tempo em todo, os trabalhos estavam nos colocando essa necessidade de ir do mínimo ao todo, né? Então, o que a gente começou a perceber é que a gente tinha tanto podia estar discutindo biologia, como discutindo história, como discutindo política, como discutindo cultura, tradição, quer dizer, então um caldo muito interessante assim que a gente foi percebendo, né? A gente começou para lidar com esse processo de seleção que foi muito grande, a gente começou a usar como recurso as palavras-chave. Então, cada curador olhava os trabalhos e dava palavras. E, de repente, no final, a gente tinha uma nuvem grande de palavras-chave e a gente começou a querer sistematizar essas palavras. E foi isso que a gente foi fazer. Então, a gente usou o seguinte recurso, que foi ir para o CIB-USP, quer dizer, o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, o vocabulário. A gente pegou essas palavras todas que a gente tinha e começou a jogar nessas grandes árvores de palavra. Para quem não conhece esse sistema, é o sistema que a USP usa para indexar todo o conhecimento intelectual produzido pela universidade, seja as teses que são escritas, as dissertações, como também as bibliotecas. Então, você vai lá e você quer pesquisar, por exemplo, trauma, isso é uma coisa que eu queria comentar contigo. Trauma não existe como vocabulário controlado, a não ser dentro das ciências da saúde, que é bastante curioso. E a gente pegou essas palavras todas, então, que vocês estão vendo aí, técnica, afeto, crise, e tentou criar o que a gente chamou de uma teoria fictícia da curatorial, que é a chamada teoria das constelações. Então, a gente percebeu, nesse nosso delírio, né, Diego, nosso delírio curatorial, que essa exposição ela se dava quase como uma aula, que a gente podia partir de uma ideia para entender o universo e que a gente estava. Na hora que a gente pegou essas palavras que a gente encontrou, então, quando a gente pegou, por exemplo, dentro das ciências sociais, a gente encontrou uma palavra como resistência, a gente descobriu que ela estava na raiz das ciências sociais, que ela estava ligada às ciências humanas. O mesmo foi acontecer com a astronomia ou com fungos, que está dentro de microbiologia e que estava dentro da biociência, e assim por diante. Com isso, a gente tentou montar uma estrutura. Isso tudo para contar para vocês que essa exposição ela é um pouco como se a gente estivesse fazendo um passeio por essa ideia de tentar expandir os saberes, né? Eu acho que é isso que essa exposição aponta. Uma ideia de que a gente não pode tratar só de violência, mas não pode tratar só mais de questão de gênero, não pode mais tratar só da questão da terra. A gente tem que tratar tudo junto, porque não está funcionando, né? Não está funcionando tratar uma coisa de cada vez. Então, de repente, a gente percebeu que a gente tinha essas grandes palavras como geografia, história, psicologia, biologia, astronomia, cultura, e que isso tudo estava sendo abordado aqui, né? Bom, para não ir muito longe, passar a palavra para o Márcio, a gente criou um ordenamento que cada eixo conceitual, cada artista estaria em pelo menos 2 eixos conceituais. Poderia estar em muitos mais, tá? Isso a gente escolheu para poder montar a exposição no espaço. Então, política de resistência a gente identifica nesse corredor aqui,
que a gente começa com o trabalho do Tando Mama, logo na entrada, que é aquele vídeo que está logo na porta, e a gente segue por esse corredor, virando à esquerda. Então, seria nosso caminho do corpo, dos afetos, que se mistura com a reinvenção da cultura. Por exemplo, num trabalho como o do Koken Ergun, que é aquele trabalho dos tapetes, que é um vídeo sobre o Ashura na Turquia. Então, o que eu queria mostrar para vocês é esse universo aí de contaminações e como que a gente foi lidando. E isso é uma outra questão também. É interessante vocês perceberem que a gente está botando o nome dos artistas e não as obras. Isso quer dizer que a gente está muito interessado no pensamento desses artistas. Né? Então, é disso um pouco que a gente está falando, quer dizer, como localizar esses artistas dentro desse universo. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Márcio e só rapidamente mostrar para vocês que o que os meus colegas vão estar falando é sobre esses dois outros núcleos. A Beatriz com um convidado falando de cosmologia e ecologia, que é o outro lado lá do lago, e o Diego de Histórias Invisíveis e outros modernismos, que também, mais ou menos, sempre mais ou menos, nunca é nada, é isso que a gente quer mostrar, que nada aqui é muito exato. É justamente sobre isso que a gente está tentando discutir. A gente tentou aproximar, aí, na verdade, no nosso exercício, a arte e ciência, numa tentativa de mostrar que é tudo impreciso, né? A precisão parte da imprecisão. Bom, eu passo a palavra para o Márcio e para a gente tentar um pouco entrar, o Márcio poder aprofundar justamente essa questão da experiência histórica traumática, que é um ponto que a gente já conversou bastante sobre isso, quer dizer, como tem uma produção nova de artistas brasileiros, aí no caso brasileiro, tá? Que começa... artistas novos, no sentido que eu digo que são artistas dos anos 80, que nasceram nos anos 80, num período de abertura, de redemocratização do Brasil, e que começam a produzir e pensar sobre esses arquivos da ditadura militar, por exemplo. Isso é um tema que a gente pode encontrar aqui no trabalho do Rafael Pagatini, do Jaime Laureano, da própria Graziella Kunsch, que não está trabalhando exatamente com a ditadura, mas está trabalhando com o movimento secundarista, enfim. Então, eu vou passar a palavra para o Márcio. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos, o pessoal aqui do SESC, pela organização dessa exposição maravilhosa. Desculpa. É um pouco um desafio falar de uma exposição que eu recém visitei e, enfim, apesar de ter uma memória que ainda não está totalmente destruída, não consegui decorar o nome de todos os artistas e de suas respectivas obras, mas eu vou tentar fazer, então, um pouco... um apanhado, né, disso que você falou, inclusive aqui, Ana, que eu achei extremamente interessante, o processo, né, como esse panorama sul foi construído a partir dessa discussão, dessa seleção, dessa criação aí dessas palavras-chave, dessa constelação, desse tensionamento e dessa organização, né, que está sempre em tensão, como você falou, porque está tudo ligado, né. A gente está vivendo um momento que... não preciso falar, né? Todo mundo percebe cotidianamente de crises muito radicais e de revisionismos muito radicais, mas é um momento de muita agonia, de muito medo, de muita angústia, para usar o termo freudiano, né? Angst, né? Eu acho que o medo é uma emoção que está muito presente e a gente tem que saber lidar com esse medo e com essa angústia. Eu acho que a arte sempre foi, desde a antiguidade, né, esse meio de lidar com esses nossos medos e nossas angústias, nossos fantasmas, né? Então, já a mitologia, o Freud dizia que a mitologia, na verdade, são fragmentos de grandes catástrofes históricas que se sedimentaram em certos mitos. Então, os mitos, de alguma maneira, são destroços de catástrofes que sobreviveram, ruínas, né, que a gente recebe de uma maneira meio cifrada, porque está cifrado ali, né,
aquela estrutura mítica é uma estrutura que reduz tudo, né? Mas esses mitos falam conosco até hoje porque nós somos seres humanos que vivem tragédias, vivemos angústias, vivemos essas mesmas emoções que os seres humanos vivem. Só que é óbvio que as coisas são históricas, né? E justamente o que está acontecendo agora no mundo, e eu acho que esse processo que você descreveu aqui, Ana, é extremamente interessante, eu não sabia de nada disso, você acabou de me contar também, é que a gente está vivendo uma espécie de... Não sei se fim, ruptura ou o que é, porque já se falou tanto de pós, né? Já cansou de falar de pós, né? Pós-modernidade, então é um negócio que já tem 50 anos a pós-modernidade, né? Mas também não cabe falar pós-modernidade, eu acho. Mas a nossa modernidade, de certa maneira, ela foi fundada pelo romantismo, né? Eu gosto de localizar a partir da Revolução Francesa e do movimento romântico a construção, então, de uma identidade, de uma visão de mundo moderna, romântica, que é a nossa, que justamente a psicanálise tem tudo a ver com esse homem, com esse ser romântico. E a arte, nesse período, ela vai ser super importante para pensar as fronteiras, sobretudo as fronteiras entre o indivíduo e a sociedade. O que é o espaço público? Como lidar com o espaço público? Como sobreviver a todas as agruras da vida moderna em que o indivíduo perdeu qualquer valor e sentido transcendental, a vida não tem mais sentido, né? Deus morreu, como Nietzsche decretou, né? Ou como ele simplesmente percebeu no século XIX, e o homem existe só para se vender no mercado de trabalho, né? A gente não vale mais nada, a gente é carne substituível, por assim dizer, né? Então a arte, ela surge, ela é recriada, reinventada nessa modernidade romântica e pós-romântica para pensar essas novas angústias, essas novas agruras e medos, né, do homem contemporâneo. Mas no momento ainda onde esse sistema de pensamento era esse sistema constelacional e unificado, que foi fracionado ao longo do século XIX. Através de uma radicalização do capitalismo, da ciência e da tecnologia atreladas ao capitalismo, né, que gerou toda essa destruição dos últimos 200 e tantos anos, né? Então, essa é a nossa história da modernidade. É uma história da destruição, uma história da fragmentação do saber, que também se aliava a um tipo de alienação que nos era imposta, e é ainda, evidentemente. E, ao mesmo tempo, então, a gente vê uma espécie de... Por isso que eu falo uma ruptura, ou uma tentativa de se recosturar isso que foi tão fragmentado nesses 200 anos. Então, uma exposição de arte, agora a gente volta a tentar pensar tudo isso. Se o Goethe tivesse sentado aqui, ele ia falar, não, é óbvio que a gente tem que pensar em todos esses elementos que estão aqui, porque o Goethe ele também era médico, ele era geólogo, meteorologista, também sabia escrever bem, né? Sabia de música e etc, etc. O saber ele era unificado até o final do século XVIII, começo do século XIX, né? Então, a nossa história da modernidade é uma história da fragmentação que vem junto, como eu falei, com essa paroxismo do capitalismo e de uma técnica dominadora e destruidora da natureza, que está fazendo o que a gente está vendo. O mundo está acabando. Estamos destruindo o mundo. E técnica e arte são a mesma coisa, só que a gente tinha se esquecido disso, né? Tecne. Na antiguidade, é como se falava arte, todo mundo sabe disso aqui. Então, a arte, ela volta a essa autoconsciência desse seu ser técnica. A técnica, pensando nos nossos mitos fundadores, né, ela pode ser pensada toda como aquela técnica prometeica, né, do universo grego, né, que esses deuses titânicos roubaram e deram para nós, e nós fomos castigados por Zeus, que o Zeus não queria que nós tivéssemos esse saber. Então, a técnica associada a essa culpa, toda essa questão também que vai ser reatualizada no romantismo pelo elemento fáustico, né? E também pelo mito católico, enfim, judaico-cristão, da expulsão do paraíso e da necessidade de trabalhar. Nós somos condenados a trabalhar e a técnica não é nada mais do que uma extensão dessa nossa necessidade de trabalhar. Então, também, novamente, ligado à labuta, à dor, de estar no mundo, etc. Então, a técnica como um meio de sanar essa dor, né? Que também tem muito a ver com arte, se a gente pensar, né? Mas a arte agora, então, ela repensada, né, recolocada, realocada nessa longa tradição de pensar ela como técnica, eu acho super importante. Não por acaso, grandes teóricos da arte fizeram isso, né? E eu vou lembrar do Benjamin e do Flusser. Benjamin e Flusser sempre pensaram a arte como técnica, ou pelo menos o Benjamin a partir final dos anos 20. Né? E isso é fundamental, porque graças a isso eles tinham uma intuição muito profunda do que era arte.
né? Eles podiam pensar a arte nessa multiplicidade, que a gente vê uma exposição dessa falando aquela velha história, o que é arte, né? Onde que são os limites da arte? Agora, se você pensa a arte desse ponto de vista, dessa relação com a técnica, da construção do espaço, das fronteiras, da identidade, do design, do nosso corpo, inclusive, que está presente em muitas dessas obras, né? Fica claro por que elas constelam, por que forma essas constelações aqui que a gente está vendo, né? Inclusive, essa questão socioambiental que eu estava falando agora, ela é fundamental. Quer dizer, obviamente, eu não vou falar disso aqui hoje, mas isso é profundamente ligado com nossos traumas, né? Se a gente vai para a Amazônia ver o que está acontecendo lá com as populações indígenas e ribeirinhas, é uma coisa extremamente traumática. O que aconteceu com o desastre da Samarco é extremamente traumático. Então, os traumas, eles são também socioambientais, né? E cada vez mais, porque a gente está num processo de destruição do planeta que vai, lamentavelmente, aumentar essas catástrofes se a gente não reagir logo. Daí também a necessidade da resistência, né? Que é justamente esse eixo que a gente está aqui agora, articulado, né, com reinvenção da cultura e histórias invisíveis, que pode ser pensado, interpretado também, né, no sentido dessas histórias dos que não têm história. Isso no Brasil é muito importante. Isso é super importante, porque a gente tem essa ideologia brasileira de que o brasileiro não tem história, o brasileiro não tem memória. Isso é uma construção ideológica poderosa dos que não querem que a gente tenha memória e história. Porque quem tem memória e história tem um ímpeto para lutar, para articular as suas narrativas. Narrativas que estão na base das lutas e reivindicações. Se você não tem memória e história, você não luta por nada. Você só luta não em função de uma liberdade futura, mas em função do sofrimento passado. As revoluções se deram sempre em função do sofrimento passado, não de um Éden reinstaurado na Terra, que todo mundo sabe que nunca vai existir esse Éden. O que pode existir é uma luta em nome dos que morreram, dos que sofreram, dos que sofrem agora, né? Então, essa articulação é muito importante. Então, entre as histórias invisíveis, essa visibilização, tornar visível, dar voz para essas histórias, inscrevê-las. Então, e essa história sempre vai ser, né, quer dizer, também uma história da violência, porque é onde mais se recalca e se impede a inscrição são as histórias da violência. E o Brasil é um dos países mais conservadores da América Latina, porque é um dos países onde a sua história da violência é mais recalcada. A gente constrói essa história idílica, né, da democracia racial, do encontro, das etnias, etc., dessa paz, dessa harmonia, que é uma grande construção ideológica poderosa, que se internacionalizou. Agora, né, vai, né, ser negro um dia em São Paulo, por exemplo, e ver quais são os tipos de olhares que você recebe, e etc., etc., né? Então, esse apagamento da violência, esse apagamento do calar o outro, que é um cotidiano na nossa vida, né? A gente tem que lutar contra isso. E a arte é um meio de quebrar muros. A arte, ela rompe paredes. Por isso que ela incomoda. É bom que ela incomode, porque ela quer incomodar. A arte que não incomoda, na verdade, não está conseguindo atingir, talvez, a sua função artística, né? E faz parte, então, dessa máquina de luta contra essa máquina tecnológica, capitalista, destruidora. A técnica da arte é uma contra-técnica. O Benjamin chamava ela de segunda técnica. Ele falava, a primeira técnica é uma técnica que vê a relação com a natureza como uma relação de dominação. A segunda técnica, que é a técnica artística, é uma técnica do diálogo, de jogar junto. Ele usava a metáfora do jogo, lúdica, né? Esse jogar junto, né, que interessa tanto do ser humano consigo mesmo, com a nossa natureza interna, como também com a nossa natureza externa, né? Então, essa construção, então, que eu estou falando aqui, ela perpassa por todos esses núcleos curatoriais que vocês estão desenvolvendo aqui, inclusive essa ideia de outros modernismos que também foram recalcados, a construção, né, ideológica do que é o modernismo, etc., o que são as vanguardas históricas, que é maravilhoso. A gente não deve esquecer tudo isso, mas a gente também não deve esquecer que existiram outros modernismos, outras histórias, né, outras possibilidades de se articular essas narrativas, né, que justamente empoderam os que não têm poder, né, que somos nós. Evidentemente, nós fazemos parte desses panoramas do Sul, né, e o Sul é esse lado do planeta que está justamente sustentando o lado norte, por assim dizer, né? Então, essa reinscrição da história, ela é fundamental, e a arte
Não por acaso, né, são, como você falou, vocês receberam 2.000 propostas, vocês vão percebendo a construção desses núcleos curatoriais se dá naturalmente, porque a gente se encontra, né, certas vozes que vão numa mesma direção, porque são direções determinadas por necessidades do nosso presente. Que esses artistas estão respondendo a isso, porque eles são seres históricos que vivem na nossa sociedade e são seres com consciência, né? A arte é o momento da reação imaginativa e criativa aos nossos problemas. Né? Diferente, por exemplo, da academia, eu sou um professor, na academia, a nosso tipo de reação é uma reação que ela é mais demorada, ela é conceitual, ela é institucional. O artista tem uma capacidade de fazer uma reação muito mais rápida. O Hegel tinha essa metáfora, ele falava que a ave de Minerva, que é a árvore do saber, né, a coruja, ela voa só no final do dia. Quer dizer, ela demora para alçar voo. Quando ela vai voar, já está de noite. Né? E os artistas conseguem viver na luz do dia, na luz da realidade. Né? Eles conseguem reagir rapidamente porque eles trabalham justamente com a imaginação. E isso é fundamental, inclusive, tentar se romper esses muros entre academia e artistas, etc., entre as disciplinas, como a gente viu aqui. Né? Porque não, né? Pensar biologia junto com história, geologia e etc. Tudo isso está articulado, né? Nós somos seres vivos nesse planeta. Essa ruptura das disciplinas teve a ver com a fundação de uma universidade no século XIX, né? Uma universidade subserviente aos estados e aos poderes, e estamos querendo mudar esses estados e esses poderes. Portanto, a universidade também tem que ser mexida. Não por acaso, num país conservador como o Brasil, que está tendo uma virada hiperconservadora, querem destruir a universidade, porque é um espaço onde também se pode construir a crítica, assim como os espaços artísticos, que também estão tentando calar e sufocar. Então, aonde tem resistência, eles vão atuar contra, e a gente tem que responder, justamente se articulando. Né? Agora, indo mais particularmente para essa questão, né, que a Ana me convidou a falar, essa articulação das memórias traumáticas, né? Isso se dá justamente porque esse homem moderno, esse homem que eu falei dessa sensibilidade romântica, ele vai visualizar a história de um ponto de vista distinto do que era visto até então. Então, se ao longo do século XIX a gente pode falar que existia um confronto entre o modelo heroicizante e linear da história, então a historiografia que foi fundada, né, por Ranke, esses grandes historiadores do século XIX, como a história dos grandes homens, dos grandes estadistas, dos grandes generais, que fizeram suas grandes ações, etc., baseadas em documentos de Estado, né? O Ranke falava, para fazer história você só pode confiar em documentos de Estado. O testemunho oral não é confiável, as pessoas se confundem, trocam datas, nomes, locais, não serve para nada. Então, se construiu um tipo de história, que, aliás, tem muito a ver, como Foucault mostrou, com o modelo jurídico da verdade também. A verdade jurídica também, uma verdade positivista, né, factual, que reprime o testemunho. Né? Apesar de a gente associar, muitas vezes, testemunho com o espaço jurídico, o espaço jurídico é um espaço que cerceia, né, que censura o testemunho. A testemunha de verdade não tem lugar dentro da sala do tribunal. Se ela tenta falar, ela sucumbe lá dentro. Porque o juiz não quer ouvir você chorar, você ter emoções, você articular teus traumas. Não, ele quer a verdade. Né? E aí, o que é a verdade, justamente? Né? Ele nega que isso é a verdade. Né? Ter sentimentos é a verdade. Né? E, enfim, esse homem, então, moderno, né, ao longo do século XIX, vai se degladiar esse modelo, que eu estou falando, positivista, historiográfico, judiciário da verdade, contra um modelo que a gente pode ver se articular, por exemplo, num Goya. Né, com seus xistes, representando a barbárie das tropas napoleônicas na Espanha, né, que eles cortavam cabeça, dependuravam, etc. Então, a gente vê uma construção, uma inscrição da história, da barbárie, cheia de patos, cheia de emoção, né, cheia de revolta, né, e desejo de vingança, todas emoções muito justas, inclusive, né? Contra uma construção teoricamente neutra e verdadeira. Né? E esse duplo modelo da verdade vai se estender também ao longo do século XX, só que ele vai começar a ser
muito questionado, sobretudo já a partir da Primeira Guerra Mundial. Aí surgem autores como Maurice Halbwachs, Walter Benjamin, Marc Bloch, depois todos esses que foram dar na escola de Frankfurt, eles vão começar a rever, a partir também de Nietzsche, que fez uma crítica muito importante à historiografia no século XIX, né? Eles vão rever esses paradigmas e vão começar a pensar a história, a narrativa histórica, do ponto de vista da articulação justamente dessas lutas que eu estou falando para vocês, né? O Benjamin, o texto final dele, que são as teses, né, sobre filosofia da história, uma delas, não me lembro se é a quinta ou a sexta, ele coloca isso de um modo muito claro, né? Que articular a história significa você conseguir escrevê-la do ponto de vista das suas necessidades do presente, sem essa ilusão positivista que você está escrevendo o passado, né, como se você estivesse reconstituindo algum tipo de verdade. O que interessa na construção histórica é você estar olhando para o teu presente, antes de mais nada. Então, você vai fazer um curto-circuito espaço-temporal do teu presente com um determinado passado. Qual passado? Um passado que tem a ver com o teu presente, com a tua necessidade presente. Então, é um curto-circuito que vai explodir a carga revolucionária que estava guardada naquele passado, que não conseguiu se incendiar, né? Pegar fogo. E nesse encontro espaço-temporal, o Benjamin ele tem uma visão messiânica, revolucionária, né? A gente conseguiria articular a história junto com a transformação histórica. É uma visão meio mística, porque ele falava também que só uma sociedade totalmente redimida vai poder conseguir lembrar integralmente do seu passado. Porque a gente vive hoje uma visão, uma coisa meio psicanalítica, né? É como se a gente conseguisse romper todos os nossos recalcamentos e tivesse um acesso total ao nosso inconsciente, digamos assim, né? É uma metáfora muito psicanalítica que o Benjamin usa para pensar a história, né? Mas o que é importante é essa ideia que ele fala que a gente deve pensar a história não do ponto de vista dos vencedores, que essa é a história que nos impõe. Então ele fala desse cortejo triunfal que leva os lindos bens culturais, e aí ele fala todo, né, bem de cultura, né, todo documento de cultura é um documento da barbárie, né, um testemunho da barbárie, como ele traduz para o francês. Quando ele se traduz, ele fala testemunho. Aí eu gosto porque é um conceito que eu uso muito, né, e ele usou pouco. Na época dele, ele falava, os testemunhos da Primeira Guerra Mundial, que ele chegou a conhecer, ele dizia, esses testemunhos não nos dizem nada porque eles estão tão aquém da experiência da guerra, que tem toda aquela ideia de que não existe mais a narração, não sei o que lá. Mas outros autores contemporâneos do Benjamin, como, por exemplo, Jean Horton Cru, que foi um historiador que foi para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, falava, não, esses testemunhos são precários, mas tem verdade aqui dentro. Então, se começa a valorizar e a estudar os testemunhos dos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, então, já nos anos 30, já refazendo essa ideia de que a fonte histórica tem que ser um documento de Estado. Não, para o Cru, a verdade vem de quem passou ali pela luta, quem viu o que é realmente o sofrimento de uma guerra, né? E com a Segunda Guerra Mundial isso vai se radicalizar. Quer dizer, o Benjamin não chegou nem a conhecer o que foram, né, os campos de extermínio, de concentração. Ele morreu ali em 1940, mas, enfim, uma vítima da guerra. Evidentemente, ele foi suicidado, por assim dizer, pelo nazismo, né, na fronteira franco-espanhola. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, essa necessidade de repensar a inscrição histórica e artística se radicalizou muito mais. É banal. Se vocês pegam qualquer livro de história da arte, vocês veem como que era a arte até 45 e como ela ficou depois, tem uma grande mudança. A arte teve que se recriar, se reinventar. Depois de tanta tragédia, porque, como eu falei, a arte ela era esse momento de autorreflexão da humanidade, de autoinscrição das suas fronteiras, do seu limite, da sua identidade. O homem moderno transformou a arte nisso. De repente, esse homem sem fronteiras, esse homem esmagado pela violência da Segunda Guerra Mundial, não tinha mais como fazer arte, né? Ele vai ter que recriar a arte. A arte foi recriada depois da Segunda Guerra Mundial. Óbvio, as vanguardas tiveram influência? Tiveram. O Dada teve uma grande influência, o surrealismo, idem, porque, de certa maneira, é um Kafka na literatura, né? E esses artistas, assim como filósofos como o Benjamin, já estavam, de alguma maneira, antenados com coisas que viriam depois se concretizar depois. Tanto é que eles ainda são referências para muitos artistas e para nós, hoje em dia, né? Então, essa recriação fez com que também, por exemplo, a questão do monumento fosse repensada. Essa obra número 1 aqui, desse africano do sul, qual é o nome dele?
Mama, é maravilhosa, porque ele vai visitar um monumento abandonado, né? E ele então se apropria com o corpo dele daquele monumento, né? O que são esses grandes monumentos, né, que nós temos como uma herança, sobretudo do século XIX, que foi o século que instituiu a nossa maneira de fazer a monumentalização da história do passado, né? Eram nossos grandes heróis, eram justamente essas figuras dessa história que se tornou a história oficial, né, que eu estava criticando aqui, que foi fundada sobretudo no século XIX. Esses monumentos, eles são peças fundamentais na construção das narrativas do poder, né? O nosso MMDC aqui, o Obelisco de São Paulo, né? Martim Mairagaia, Drauzio Camargo. Eu sou da época da ditadura, tive que decorar todos esses nomes, a vida desses caras, não sei o quê. Então, isso aí é ainda uma mise-en-scène importante em São Paulo, né? Nós paulistas sabemos disso. Tem as comemorações, o Monumento às Bandeiras, gente. Isso aqui já virou até uma coisa velha, mas o Jaime Laureano tem essa reprodução, né, essa miniatura que ele fez do Monumento às Bandeiras, que é uma das coisas mais maravilhosas que a arte contemporânea brasileira pôde produzir, eu acho. Porque ele realmente dá uma tijolada nessa estética monumentalista, né? Eu falo, isso sim que é um antimonumento, né? Porque ele dá uma tijolada no monumento gigantesco, que é o mais pesado da América Latina, não sei eu, né? E com aquela coisa pequenininha, né, feita ali com bala derretida, né, de bala perdida, né, dos policiais na periferia, ele é como se ele justamente rompesse essa história recalcada de violência e revelasse aquilo, histórias invisíveis, né? O Laureano é um dos grandes articuladores dessas histórias invisíveis, né? E muitos artistas que estão aqui também, né? Eu falo do Jaime porque eu já conheço ele de várias outras exposições, né? Felizmente é um artista que está sendo muito reconhecido aí nos últimos anos, né? Então inclusive, essa linhagem de antimonumento que foi se desenvolvendo, sobretudo com relação ao Holocausto, né? Artistas como Horst Hoheisel, Andreas Knitz, Johann Gertz, que fazem obras que muitas vezes são efêmeras. Elas têm a ver só com um gesto de encenar o trabalho de rememorar, né? O que é rememorar? O que significa rememorar? Em sociedades traumatizadas. Então, o Gertz, ele foi convidado para reformar um monumento, que era um pequeno obelisco, na cidade de Biron, na França, em homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial. Ao invés de ele reformar o obelisco, como era uma cidade pequena, ele fez uma espécie de seminário, convocou todo mundo da cidade para falar por que ele daria a vida, por que você daria a tua vida, por que causa. Aí todo mundo escreveu isso numa plaqueta, ele colou essas plaquetas no obelisco e foi essa a reforma que ele fez, né? Vamos pensar, né? O que significa isso? Uma guerra, todo mundo dando a vida por alguma coisa, pela nação, pela França, não sei eu. E assim vai, quer dizer, tem muitas obras. O Gertz tem esse obelisco também super famoso que ele fez na periferia de Hamburgo, que era um obelisco de 12 metros, se eu não me engano, recoberto com chumbo, né? E as pessoas podiam escrever na parede desse monumento. E era um monumento contra o racismo, né? Contra o fascismo e o racismo. Então, as pessoas escreviam normalmente palavras de ordem no sentido da solidariedade, não sei o que lá. Mas também tinha gente que ia lá à noite e escrevia, né, morte aos judeus. Tinha gente que deu tiro no obelisco, né? E quando não tinha mais superfície para escrever nesse obelisco, ele era enterrado 3 metros. E aí ficava mais vários meses ali, as pessoas escrevendo até não ter mais superfície, e ele foi enterrando, e hoje em dia ele está totalmente enterrado, né? E é uma obra que também se tornou paradigmática no monumento, porque é uma obra inexistente. Ela existiu como processo, mas, ao mesmo tempo, ela está lá como uma espécie de espinho cravado na carne, né? Assim como uma memória também, que é um quisto, é uma das metáforas da memória traumática, é uma memória enquistada, né? Que é essa memória do Holocausto, essa memória dessa história terrível que a Alemanha viveu na primeira metade do século XX. E tem muitos outros artistas, e aqui no Brasil também, eu acho que a gente tem essa nova geração, que a Ana estava comentando, da qual certamente o Jaime faz parte, a Clara Iane, que também vai estar nessa exposição que eu estou fazendo a curadoria lá na Estação Pinacoteca, no Memorial da Resistência, mas também artistas, evidentemente, de outras gerações, como a Rosângela, que sempre trabalhou com memórias, né? Isso aí eu acho que é unânime, né? Ela diz que ela não trabalha com memória, ela trabalha com esquecimento. E é isso mesmo, porque a memória e o esquecimento, eles andam juntos, né? E trabalhar com memória no Brasil significa trabalhar com esquecimento, obviamente, né? E ela trabalha de uma maneira absolutamente única e brilhante, né? E também artistas da época da ditadura, como o próprio Cildo Meirelles, que continuou trabalhando com o tema da ditadura. Mas a verdade é que, no pós-ditadura, pós-85, no Brasil,
Diferente do que aconteceu em outros países da América Latina, e isso é um fenômeno que eu acho muito interessante também, muito típico do nosso superconservadorismo, teve um retraimento com relação à inscrição da ditadura. Enquanto que na Argentina, durante a ditadura, os artistas fizeram resistência, como aqui, tivemos uma resistência, que a gente pode chamar até de heróica, que muitos foram presos, torturados, né? Na Argentina acabou a ditadura e os artistas continuaram trabalhando muito com essa questão. Por quê? Porque lá tinha um espaço público para essas obras de arte. Tinha uma demanda. No Brasil não tinha essa demanda, não tinha essa discussão. Existia um grande recalcamento. Tanto é que a nossa Comissão Nacional da Verdade veio só em 2014. A ditadura acabou em 85. Foi a Comissão Nacional da Verdade que mais demorou a ser formada. Por quê? Né? Quer dizer, por que o Brasil recalca tanto essa história? Por que se fala tanto em ditadura militar? Aliás, genial a obra do Rafael sobre o Espírito Santo. Genial. Sobre cooperação das empresas com a ditadura militar. Não é cooperação. A ditadura militar era uma ditadura dos empresários. Os militares foram instrumentos deles. As ditaduras da América Latina são ditaduras capitalistas, gente. Organizadas pelos empresários e pelos Estados Unidos, né, que são, né, cheios de gente, né, empresários grandes lá, na verdade. Então, e a gente tem a história de ditadura militar. Gente, isso é um encobrimento da verdade. Ditadura civil-militar, por favor. Porque era, antes de mais nada, civil. Se os empresários não quisessem, a ditadura não teria acontecido. Ela aconteceu porque eles... E essa obra do Rafael é linda, que ele pega os anúncios nos jornais do Espírito Santo, que foram publicados durante o período ditatorial. E era cheio de homenagem das todas as grandes empresas do Espírito Santo e do Brasil, inclusive Volkswagen, Mercedes, etc., etc. Samarco, né, que é a ideia dele de pegar o Espírito Santo depois dessa questão da Samarco. E essa obra dele, ela é muito legal e ela dialoga muito com uma obra que o Marcelo Brodsky está fazendo lá na estação Pinacoteca, que é uma obra que ele tem uma conhecida, uma socióloga de Oxford, inglesa, que trabalha com questão de cooperação das empresas com ditaduras na América Latina. Ele conheceu ela num congresso de direitos humanos, pediu uma lista das empresas brasileiras e ela deu uma lista enorme. E ele ficou impressionado, ele falou, vou fazer um trabalho sobre isso. Né? Aí, umas alunas minhas, doutorandas, ajudaram ele, eles fizeram uma lista, né? E a obra dele, ele pega 2 mapas, ele pega 3 mapas. Ele pega o Terra Brasilis, esse mapa famoso, né, que o Jaime Laureano já fez algumas obras sobre ele, inclusive, e do século XVI, e coloca em cima dele algumas gravuras do Debré e do Rugendas, que são as gravuras que mostram justamente os escravos, né, ou o tráfico negreiro, ou eles sendo torturados, etc. Então, meio que mostrando o que é essa Terra Brasilis. E depois ele pega 2 mapas do século XX, um da época da ditadura, inclusive, de 70, se eu não me engano, e coloca em cima cartõezinhos com o nome de 50 dessas empresas e descrevendo qual tipo de cooperação elas tiveram com a ditadura. Né? Tipo, financiaram a Oban, emprestavam carro, faziam tortura dentro das suas instalações na Volkswagen de São Paulo, do ABC, a Ultragás. Não, mas no caso da Volkswagen, os policiais, a segurança era totalmente solidária com a estrutura do DOPS. Eles já eram presos e começavam a ser torturados dentro da Volkswagen. Inclusive, na abertura da exposição, vai estar um desses operários lá. A gente convidou ele e ele vai dar um depoimento, um testemunho, justamente falando do que acontecia naquela ocasião. Porque, justamente, eu acho que a gente está num momento muito importante de revisão dessa história, né? O relatório da Comissão Nacional da Verdade, publicado em dezembro de 2014, rapidamente teve uma operação midiática de enterrar aquilo. Mas é incrível como eles são eficientes para fazer as coisas. Eles são super competentes. Todo mundo esqueceu aquilo em 2 semanas. Eu tentava mandar artigo para a Folha para falar sobre aquilo. Não, desculpa, não tem espaço, vamos pôr no nosso site. Não sei o quê. Então, é uma operação apaga mesmo, esquece. Né? E eu acho que, por conta do que está acontecendo politicamente agora, essa consciência muito forte de que a gente está vivendo golpes em cima de golpes, né, com ameaça de novos golpes, né, faz com que a gente reveja esse passado com outros olhos. Por isso que eu acho tão importante o papel de obras como essas, né, como elas conseguem abrir os nossos olhos e reescrever a história. Elas nos auxiliam a reescrever a história. O Jaime Laureano, aliás, tinha uma obra que estava... Agora nem sei que são... no Sesc, da 24 de maio, né?
Você viu aquela obra maravilhosa dele? Onde ele vai fazer um mapeamento do centro ali da Liberdade, onde ele vai colocar onde que era a Forca, aqui em São Paulo, Pelourinho, toda aquela região aqui do bairro da Liberdade, que não tem nenhuma marca. E é super importante a gente ter essas marcas, né? Ele reinscreve na paisagem urbana paulista essa história da violência que é apagada. E sem história, como eu falei, também as lutas não se articulam, né? Essas narrativas, elas precisam ter lugares de memória, como dizia Pierre Nora, né, que foi um dos grandes historiadores, né, desse movimento de memorialização da história no século passado, só que numa linhagem mais conservadora. Os locais da memória do Nora normalmente são memórias francesas, né, aquele patriotismo, né, que a gente conhece dos franceses, grande nação, não sei o que lá, universal. E aqui a gente vai ver o contrário, justamente articulações locais de lutas étnicas que foram apagadas, né? Quer dizer, a gente não tem essas marcas e fazer essa marcação é fundamental. Eu queria te perguntar uma coisa. Como você pensa na questão brasileira? Quer dizer, se a gente poderia falar de trauma ou se a gente está ainda num reconhecimento, porque eu vejo às vezes que artistas, por exemplo, que vão trabalhar com a questão do racismo, por exemplo, eu ouço às vezes comentários do tipo, mas a escravidão já foi. Quer dizer, como se não existisse um reconhecimento, como se isso não fosse nem reconhecido como uma ligação com a violência policial hoje. Quer dizer, como se essa conexão, ela não... às vezes eu fico com a impressão quando a gente não consegue nem falar de trauma, porque a gente ainda não alcançou o reconhecimento desses temas. A mesma coisa a questão indígena, quer dizer, isso aí é do tempo dos portugueses, né? Como se a gente não tivesse... eu estou falando, claro, no sentido da comunicação geral e de um discurso maior, assim. Não, o grande desafio hoje em dia é como enfrentar esses negacionismos, né? Na psicanálise, o Ferenczi, que é um discípulo do Freud, que, enfim, depois rompeu com ele tinha uma expressão que eu acho muito boa, que é a Verneinung, que a gente não sabe muito bem como traduzir, mas se traduz também como desautorização. Você desautoriza as falas, né? Isso, dizia o Ferenczi, isso traumatiza mais a pessoa. A mulher chega e fala, titio mexeu, enfim, na minha vagina, não sei o que lá, e eu não gostei. A mãe, cala a boca, menino, isso não existe, tio não faz isso. Né? Você desautoriza. E a menina fica com um trauma lá para ela só, ela não pode falar para ninguém. Né? Então, os traumas no Brasil, eles são desautorizados. Você não pode articulá-los. Sempre, isso é coisa do passado, isso não existe mais, isso não sei o que lá. Você nega. Isso é a coisa que mais fere o traumatizado, é não ter alguém para contar. Né? O testemunho é a mesma coisa. O testemunho só se dá se tem alguém para te ouvir. Não existe o testemunho só. Né? O testemunho como um ato de linguagem é um ato que exige, né, a audição. A gente precisa criar espaços de audição. Né? E a arte cria esse espaço, ela é dialógica. Né? Então, isso que você está falando é super importante, Ana, porque é óbvio que, novamente, né, essas negações dessas continuidades é a ideia de apagar a história. Né? Por isso que eu acho que tem novas curadorias, né? O Moacir dos Anjos, com o Cães Sem Pluma dele, né? O Toledo, lá do Empresa Colonial, no Nossa Caixa, né? A Isabela Reige, com o Totem Monumento, na Gávea. Eu acho que tem várias curadorias nos últimos 2, 3 anos. Né? Evidentemente, o Herkenhoff já há mais tempo tenta fazer isso de uma outra maneira também, né? Que é rearticular a história do Brasil do ponto de vista desses não ditos, né? Dessas desautorizações que vão ser agora investidas, né? De história, de narrativas, né? De imagens. Né? Essa obra do Tiago também é maravilhosa. Que força, além de belíssima, né? Aliás, isso é uma outra questão que a gente não pode nunca não tocar quando está falando dessa questão da relação entre arte e literatura, arte ou literatura, trauma, dor, né? Que é esse limiar muito complicado, né? Que o Adorno falava, né? Depois de Auschwitz não se pode mais escrever poema, né? Escrever um poema é uma barbárie. Porque tem sempre, né, dizia o Adorno, depois tentando explicar por que ele falou essa frase, a gente está sempre correndo o risco de extrair um gozo, né, da representação do cara tomando porrada. Né? E isso é um limiar que a arte não tem como evitar. Né? A gente não pode esquecer que o grande gênero na literatura durante séculos foi a tragédia. E na tragédia, as pessoas vão ver a tragédia para
ter o prazer de ver as pessoas se ferrarem, né? Um monte de morte, não sei o que lá. Quanto mais tragédia, melhor. Incrível. Morreram 6 pessoas. Nas peças do Shakespeare morrem 11, às vezes 10, 20. Enfim. Né? Então, isso é uma questão interessante. Pensar como os artistas lidam com isso. Né? O Tiago aqui tem as suas estratégias de apresentar, né, de inscrever a violência e a dor, mantendo uma beleza que muitas vezes existe na arte, apesar da arte não necessariamente ter que ser bela. Isso aí era uma história que existia até o século XVIII, que se falava de belas artes. Né? Já no romantismo, se fala, isso aí não existe, a arte não precisa ser bela. Né? Isso aí é uma invenção classicizante, né? Uma leitura muito limitada da arte. Né? Mas tem, sim, muitas vezes... Eu me lembro que a Simone de Beauvoir, na apresentação que ela fez da publicação do Claude Lanzmann, do filme Shoah, que ele publicou em livro, e ela fala, olha, essa obra é uma obra muito bonita, apesar de toda a catástrofe de tragédia que é apresentado aqui. Tem uma beleza aqui. Né? Então, são esses paradoxos que esse tipo de arte enfrenta, mas que é importante porque os artistas vão desenvolver, por assim dizer, técnicas, né, dispositivos retóricos de lidar com esse risco, por assim dizer, do gozo. Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta, enfim, abrir para algum comentário, alguma questão. Uma coisa que, enquanto vocês pensam, que você falou no começo e que eu acho, apesar de sair, né, a gente não consegue ficar no núcleo da gente assim muito, mas eu acho que, vendo a exposição montada, o que me parece ser central é a questão da terra. Né? Eu acho que você falou isso. Sim. Tem um trabalho na Vaz, no meio da exposição, que é um português gritando a terra, né? Eu vejo assim, né? E que eu acho que isso vai perpassar vários trabalhos. Quer dizer, eu acho que você trouxe o trauma da terra, né? Tem vários trabalhos sobre mineração, como o próprio... o trabalho do Sami Baloja, do Congo. Quer dizer, tem vários trabalhos discutindo essa que eu acho que também é uma outra dimensão aí do trauma, né? Que a gente... Acho que tem tanto a terra exaurida, a terra destruída, como também tem essa questão dos novos deslocamentos, das barreiras, dos muros, a questão dos refugiados que aparece também em obras aqui, né? O trabalho do Ícaro Lira, que é o trabalho que está na oficina, acho que você não chegou aí até... Tá. Que ele faz esse trabalho que é esse mapeamento com essa imigração recente no Brasil, né? E aqui é um trabalho que ele já fez em 2014, com a imigração boliviana, e que aqui ele vai trabalhar como resultado desse período que ele passou em ocupações no centro, como a ocupação Cambridge, então começou a trabalhar com migração síria, congolesa, haitiana, e para o festival ele abriu essa pesquisa dele, esse mapeamento, para os artistas. Quer dizer, ele convidou artistas. E tem uma frase do Xambuyu, que é um artista do Congo, que eu acho genial, que ele fala, ele deu uma entrevista na Folha por conta dessa, e ele diz que lá ele era um artista da Faculdade de Belas Artes, e aqui ele foi trabalhar em obra. E ele diz, me permitiram, ele está 2 anos no Brasil, permitiram vir meu corpo, mas não minha mente. Né? Eu achei super bonito ele usar essa, que eu acho que é uma expressão... Ele foi rasgado. Ele foi rasgado, ele falando dessa... enfim, como é que a gente lida também com essa... E que é uma obra que eu acho que tem eu e o Ícaro ficamos conversando bastante sobre esse trabalho depois. Ela terminou tendo uma leitura, às vezes, complicada aqui. A obra dele? Qual que é mesmo? É o Museu do Estrangeiro. É lá embaixo, acho que você essa que eu não vi. Que eu falei. Tá. A gente ficou discutindo da impossibilidade de diálogo que o próprio trabalho cria, né? Quer dizer, até que ponto você mediar, e que eu acho que é uma outra questão, que tem outros trabalhos, como da própria Mabe Betônico, que é uma negociação do invisível, né? Quando você fica lidando com essa negociação entre pessoas, entre arquivos, você está sempre numa situação que a leitura gera uma impossibilidade, enfim.
Que eu acho que essa é uma outra questão, né, da negociação. Sim, mas aí tem um ponto que você toca, Ana, que também é super importante, que eu sinto que tem mudado bastante, que é os artistas antes eles tinham um pouco ligaram talvez também a uma certa linhagem de esquerda engajada a ideia de representar o outro. É interessante o conceito de representar, isso acontece em várias línguas. Tem, como no português, você pode representar tanto artisticamente, você escreve uma representação, como representar politicamente. E o que tem acontecido também nas últimas, não sei, década e meia, né, é uma crise dessa ideia de que você pode representar, né? A Spivak escreve sobre isso já uns 20 anos atrás, né? Então, né, quando ela pergunta, né, se o subalterno pode falar, né? Então tem por isso que eu acho que tem um desvio também performático do artista, né? Eu lembro que uma vez num debate com a Virgínia de Medeiros, né, que vocês conhecem a artista baiana que mora aqui, né, ela tem muito trabalho com a questão dos transexuais, né, ela fazia questão de dizer que ela não representa eles nem porta o testemunho deles. Ela trabalha com eles. Então, ela realmente vai performatizar, tanto é que tem até um problema de como apresentar a obra dela, porque ela convive com eles, isso é a obra dela, né? Então, tem aquela que eu estava falando, o que é a obra, né? Ou então artistas que fazem pesquisa, que se transformam em pesquisadores, ou pesquisadores que se transformam em artistas, né? Tinha uma obra agora que eu vi na Documenta lá de Kassel, várias obras, aliás, né? Que tinha um teor totalmente de pesquisa, inclusive acadêmica, né? Eu esqueci o nome de um artista alemã, que faz um trabalho sobre os livros que foram confiscados de judeus durante o período nazista, que são centenas de milhares de livros, são nas bibliotecas de Berlim. E começaram a fazer um levantamento e falaram, nossa, isso aqui foi tudo livro confiscado das famílias que foram depois assassinadas, né? Então, eles faziam um trabalho, criaram uma equipe para tentar rever a origem dos livros das bibliotecas berlinenses, né? E estava lá, então, tinha uma estante com, não sei eu, quantos mil livros, que eram alguns desses livros que foram recuperados a partir desse trabalho. Então, a gente vê, quer dizer, uma pesquisa. Tinha uma outra obra lá que era sobre um ataque homofóbico em Kassel, na própria cidade onde a documenta. Então, toda uma documentação policial do que aconteceu ali, os documentos na parede, testemunhos. O festival tem algumas situações, como o trabalho da portuguesa Filipa César, que vai trabalhar com os arquivos do Congo também, e trouxe um diretor de cinema congolês, e aí tem essa questão, né? Quer dizer, o trabalho foi curioso que ela terminou ganhando um prêmio, ela não pôde estar, e quem recebeu foi ele. Quer dizer, em que momento essa é a mesma questão do Ícaro Lira, dela, quer dizer, como é que a gente... no fundo, são essas fronteiras, né? Claro. Não, aquele filme... Puta, como é o nome daquele filme da Clariane que ela fez lá em Perus? Está até na internet essa obra. É uma obra super legal. Ela pegou a líder das Mães de Maio e a obra é dela e ela faz questão de dizer, é minha e também dessa mãe. Porque a mãe está falando o tempo todo. Ela não quer portar o testemunho dessa mãe. Essa mãe, ela apresenta o seu testemunho, né? Então, é isso que eu falo. É uma crise da ideia daquele que representa o outro, né? Ele trabalha junto. Também, novamente, essa ideia do jogar junto, benjaminiana, do jogo, do lúdico, né? Então, de vez de você representar, de você portar o cara, você joga junto, né? Então, o ativismo artístico, né? Essa passagem, né? Inclusive do luto para a luta, todas essas questões, né? Eu acho que está mudando a autoimagem dos próprios artistas, né? Por isso que tem, então, já... Isso que eu falo, né? Uns 15, 20 anos isso fica mais claro nessas grandes exposições, ou em exposições como essa, que são recortes, né? Mas se a gente pensar bem, tem 2.000 candidatos que deram aqui nessa seleção de vocês, né? É um recorte bem, eu acho que representativo. Não, minha pergunta vai um pouco para o que vocês já estão falando, disso dos artistas olhando para o arquivo, do artista pesquisador, né? Assim como o Jaime também olha para o arquivo, o Rafael também, eles vão nos arquivos, pesquisam e apresentam essa obra, né? Mas, como você até falou, é um olhar que não é um olhar tão do acadêmico que exige o tempo, um olhar, enfim, um pouco diferente. E me parece engraçado, porque é o procedimento do historiador de ir no arquivo para apresentar um olhar, mas não é o olhar do historiador. E, às vezes, me parece que aproxima mais a gente do que aconteceu, mesmo que seja uma coisa de ficção, outra coisa, do que
o relato, não, a obra historiográfica, assim, não sei. Não, tem tudo a ver com o que você falou. Mesmo porque faz parte dos nossos hábitos que a gente tem que desconstruir a ideia de que arte e literatura não apresentam a vida, a história. Isso é uma construção também que a gente tem que desconstruir, pelo contrário, né? Tem uma história muito bonita que o Levinas, quando ele lê um livro, que na época, em 62, acreditava-se que esse livro era um testemunho de primeira pessoa de uma pessoa que tinha escrito durante a resistência do gueto de Varsóvia. Mas, na verdade, esse livro ele tinha sido escrito por um cara que nunca tinha estado no gueto de Varsóvia. Era uma ficção, mas na época não se sabia, né? E o Levinas leu esse livro e pediram para ele fazer a apresentação do livro, e ele fala: esse livro é tão verdadeiro como só a literatura consegue ser. Quer dizer, a literatura é mais verdadeira, é mais real do que a historiografia, né? E eu acho que isso é muito claro, né? Eu acho que é muito claro, e esses artistas estão mostrando isso cada vez mais, né? Esses artistas que têm, eu acho que tem realmente essa proposta, né? De apresentar não a realidade, mas de se deixar queimar pelo real, né? Um real que a gente pode pensar meio que lacaniano, né? Que brota, se materializa nessas obras. Eu acho também que tem a questão da comunicação, né? Eu acho que esse é o nosso maior lugar de resistência hoje, né? Um pouco que você estava falando da Comissão da Verdade, né? Eu comecei a trabalhar nos arquivos do DOPS agora, eu fiquei impressionada, assim, quanta coisa tem e tá tudo ali e a gente, né, nem sabe, quer dizer, como é que a gente comunica isso, né? Eu acho que esse é o grande... Às vezes a gente fica um pouco preso, né, com essa comunicação oficial também. Sim, como as teses, não sei o quê. Como é que, se a gente não pudesse sair disso, né, da própria imprensa, e no fundo acho que essa é uma questão... Eu queria, aproveitando a sua consideração, queria que você falasse um pouco, Márcio, sobre a questão da empatia na arte. A arte como uma construtora de uma empatia que nos liga com a luta de todas essas populações, com a luta indígena, com a luta da população LGBT, dos esquecidos, dos oprimidos, das vítimas da ditadura militar. Porque, realmente, esses relatórios da Comissão da Verdade são textos frios, né? Não existe essa ponte com a gente. E, a partir do momento que a gente vê isso se tornando dispositivos de forte teor testemunhal nas obras, né? Quando você vê as pessoas que morreram tão jovens, que lutaram, todo esse sacrifício por um ideal. Então, acho que é um mobilizador importante para a empatia, para esse escovar a história contra pelo de que fala o Walter Benjamin, né? Para ressuscitar essa violência esquecida e apagada. Não, é isso mesmo, quer dizer, o artista, ele não vê, diferente também tem a ver com a tua pergunta, né? Ele não olha do ponto de vista da construção da verdade universal. O artista, ele tem sempre um olhar pelo individual, né? Ele vai ver os casos, vai ver os rostos das pessoas, suas histórias, suas narrativas, né? Então, é um outro modelo. É evidente que a historiografia do século XX, como eu falei, quando eu falei do Noah, né, ela foi contaminada pela memória, né? Então, por exemplo, a história do cotidiano surgiu no École des Annales, não sei se alguém aqui conhece esse negócio, né? Tem também a história oral, a própria história oral, que acaba se cruzando com a questão dos testemunhos, que surgiu mais recentemente. Então, tem uma tendência da historiografia nesse sentido, mas os artistas têm uma capacidade muito maior de criar esses dispositivos de empatia, né? Eles mostram faces, eles contam histórias, eles criam imagem, né? Aliás, isso é fundamental, né? No Brasil, esse apagamento também é um apagamento de imagens emblemáticas. Nós não temos, na nossa memória, imagens emblemáticas da violência da ditadura. Poderíamos ter. Tínhamos excelentes fotógrafos e artistas. Excelentes imagens. Excelentes imagens, só que essas imagens não se tornaram coletivas. A gente não tem uma memória coletiva do mal. Por quê? Porque não deixam construir. Tem a história dos nossos grandes presidentes, etc. Isso tem um monte de imagens maravilhosas, né? Agora, a história do mal, não tem.
Isso, eu me lembro que o Wim Wenders, quando ele começou a carreira dele de cineasta, ele se preocupava, que ele falava, nossa, a França, a Itália, né, os nossos países vizinhos, eles têm imagens icônicas, né, fortes. A Alemanha não tem, porque a gente destruiu tudo, né, nas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não tem nada em pé. Então, como construir essas imagens? Aí ele vai para aquele anjo lá, né, vai construir uma imagem belinense ali com aquele anjo, que está lá no Rio de Berlim mesmo, apesar de ser uma imagem hiperfascista. Se você vai ver o que tem ali embaixo daquele anjo, a historinha em volta, é uma historinha assim dos germanos bárbaros, né? Aquela coisa assim maluca, né? Bem fascistóide do século XIX, né? Mas, e o Brasil, a gente sofre da mesma questão, né? Evidentemente, isso também é um fenômeno muito interessante. Talvez o Brasil seja o país da América Latina que mais tem filmes sobre a ditadura, né? Nossos cineastas são guerreiros. Eles fazem filmes, né? Mas a nossa sociedade conservadora fecha as portas dos cinemas, fecha as televisões, ou mesmo se passa, não tem espaço público para essa memória. É impressionante, né? Mas não por isso vamos deixar de fazer esses filmes, ou os artistas vão deixar de tentar inscrever isso. Só estou querendo falar como é difícil no Brasil se construir essa contra-memória, né? Predomina realmente sempre essa imagem do milagre econômico, do sei que lá. Bom, o que eu ia colocar é que você acabou dizendo aquilo que eu ia te perguntar, de certo modo, mas essa possibilidade de nominar. Conversando muito, eu fiz recentemente a curadoria do Rafael Pagatini em Vitória, legal. 3 meses atrás, e que ele reúne esse conjunto de trabalhos em torno dessa memória da ditadura militar no Brasil. Depois eu quero o catálogo. E uma das coisas, ainda não tem catálogo, mas ele está tentando financiar isso. A impossibilidade ou a falta de vontade, talvez por um trauma, não sei, de nominar as coisas de fato. Ou de você ter, além da imagem, você dar nome àquilo que aconteceu ou apresentar esses personagens de alguma forma. É impressionante que agora, fazendo esse workshop que está tendo com Patrício Guzmán, inclusive é uma mostra fundamental do cinema latino-americano, que você vê a história do Chile por completo, é muito clara a imagem do palácio sendo tomado, La Moneda sendo tomado. O Brasil não tem uma imagem que represente, de fato, essa tomada de poder de uma maneira com tanta clarividência como o Patrício, o único cineasta, conseguiu... Enfim, entre outras figuras relevantes no Chile. Então, essa imagem não é nominada. A gente pega, por exemplo, os livros do Hélio Gaspari, você não tem um conjunto de imagens do que representa aquele livro. E falando dessa ideia de uma ditadura civil-militar, ou de uma associação com o poder privado no Brasil, só um adendo, um anexo, tem uma listagem ínfima de empresas que atuaram pelo regime militar. Mas se você vai ver, todos esses grandes nomes do capital financeiro brasileiro atual estavam lá, né? Atuando, inclusive, nas campanhas políticas atualmente, seja à esquerda ou à direita. Eu acho que a gente tem essa dificuldade de nominar, e eu vejo, talvez, numa produção mais nova, falei muito isso com a Ana e com o próprio Rafa, uma ideia de uma geração mais desassombrada, digamos, com esse passado. Uma geração que não viveu a ditadura, ou que nasceu ali já nos anos de redemocratização ou após. Inclusive, eu vejo uma dificuldade de pessoas um pouco mais velhas, que seria a minha geração, ainda nascida na década de 70, que não passou por isso, ou teve essa vontade de um revisionismo, ou talvez uma carga de ouvir sempre, não, deixa isso para lá, vamos adiante. Talvez a palavra mais usada sobre a ditadura militar que eu escuto é uma palavra muito canalha, que é dita branda, né? Que é uma palavra que está aí disseminada. E eu vejo isso no cinema, na produção audiovisual, as pessoas dizendo, mais uma vez esse assunto, né? O Brasil foi uma dita branda, olha o tamanho do país, quantas pessoas foram mortas. Na Argentina foi diferente. A questão não é quantas pessoas foram mortas, né? O que isso representou de fato. E eu te pergunto, talvez não seja essa vontade nova de querer, de fato, nominar as coisas, de possibilidade de dar nome, e talvez esse dado geracional também tenha uma relevância para que essas pessoas, de fato, olhem para esses arquivos com uma ideia de desassombramento, talvez, não sei. E eu acho que esses nomes que estão aqui representam um pouco isso. O Jaime é isso, o Ícaro também é isso, o Rafael, a Clara é isso, enfim.
ou não? Essa nova geração, que também é a geração dos meus filhos, né? Ela tem uma outra relação com a história, que eu acho que tem muito a ver com a questão também da internet, né? Tem a ver com uma crise profunda do espaço público, que tem, né, tá ligado com, né, 2013, essa questão de ir para as ruas, né, de tentar reconquistar um espaço que estava meio que, né, cerceado ali. Então, eles têm uma nova consciência histórica e eles percebem a necessidade, como você falou, de dar nome para as coisas e, eu diria, de construir as narrativas, né? Que é assim, uma necessidade básica para você lutar. Se você quer lutar, você tem que ter alguma narrativa. Como eu falei, você luta pelo passado, você tem que ter ideais, tem que ter histórias, né? E eles percebem isso, e eles querem articular isso. E eles vão procurar essa história e encontram uma história monumental. Então, os artistas, como artistas, eles vão refazer, vão fazer esse revisionismo crítico, né, da história. Agora, você falou um monte de coisa aqui interessante. Uma delas é essa questão da dita branda, né? Uma das coisas que o relatório nacional, da Comissão Nacional, na verdade, apontou, é que só na questão indígena, 8.350 indígenas foram assassinados numa pequena região da Amazônia durante um pequeno período de tempo da ditadura. Estou falando de mais de 8.000 indígenas assassinados. Essa parte do relatório, que foi feita sob responsabilidade da Maria Rita Kell, diz que muitos outros milhares de índios foram assassinados, só que eles não conseguiram pesquisar, porque eles tiveram pouquíssimo tempo e uma equipe e verbas reduzidas. Que é o trabalho do Paulo Nazaré, né? Que está trabalhando para a inclusão isso. desses nomes de Exatamente. indígenas que não... Aí veio a questão, quando publicaram os 334 mortos desaparecidos, né, que praticamente reproduziram um número que sempre se falava já há muito tempo nesse relatório, né, muitas pessoas, inclusive eu perguntei, né, por que esse número? Se tem esses 8.000 que vocês sabem, não, a gente não tem o nome de todos eles, não tem o documento, né, o caso a caso especificamente, quem matou, óbvio, nunca vão ter. Imagina se você vai ter isso com relação aos judeus nas câmaras de extermínio, tem o nome de cada guarda que pôs cada um deles lá dentro. Não existe. Genocídio faz parte do genocídio você apagar a memória. O genocídio vem com memoricídio. Então, é uma resposta hipócrita que a comissão, na verdade, deu, na verdade, né? Eles fizeram esse jogo, né? Tem muita coisa boa no relatório? Tem, mas tem muita coisa ruim, muito limite, né? Foi um relatório para inglês ver mesmo, né? E, justamente, a gente tem que pegar isso, pegar esses documentos, pegar essa pesquisa e levar adiante, né? Me lembro que teve um debate na Alemanha, uns 10 anos atrás, em que um escritor, o Martin Walser, chamou acho que não sei se era um líder da comunidade judaica, ela sei eu, de um obsessivo com relação às questões do Holocausto. E eu me lembro que, na ocasião, a Laida Asma, que é uma historiadora, pesquisadora dessa questão da memória do Holocausto e das catástrofes no século XX, falou, olha, a obsessão e a obstinação, elas têm que fazer parte, né? Faz parte da luta, né? Se você esquecer isso, se você deixar de falar disso, se apaga essas memórias, né? Então, existe realmente uma pauta política, essa obstinação, né? E no caso do Chile e da Argentina, essa pauta se deixa inscrever porque eles conseguiram romper o muro e ir para a praça pública. Quer dizer, o espaço público desses países está aberto para a inscrição da violência ditatorial. Então, esses monumentos fazem parte, as imagens fazem parte, né? Essas imagens do período ditatorial, a ESMA na Argentina, etc., isso foi incorporado, isso se transformou numa memória que é uma construção ética. Isso que eu falo também é super importante, que a gente tem esse outro modelo, esse contramodelo histórico, é um contramodelo ético, porque o modelo do grande herói, se o grande herói é aquele que vai ficar em cima do cavalo depois na estátua, então é o Bolsonaro que vai ficar em cima do cavalo na estátua. Esses são nossos heróis. É essa história que a gente quer, esses são os nossos heróis que a gente quer cultuar. Então, a gente tem que reinscrever, né? Quer dizer, inscrever a história desses 8.000, ou desses, não sei quantos mil indígenas que foram assassinados, dos campesinos também, né? Também é uma outra questão. O relatório também da comissão, na verdade, já não conseguimos pesquisar, não sei o quê. Então, é óbvio, né? É super importante esses 434, o volume que está online
no site do Ministério da Justiça, que você pode baixar todo o relatório, né? Tem as fotos daqueles que têm fotos, mas a maioria tem foto, e uma mini biografia deles, né? É pouco material, mas já é muita coisa, e isso deveria ser utilizado pelos artistas, pelos professores em salas de aula, porque é a maneira de você criar uma ponte com essas pessoas, quase todas muito jovens, morreram com 20 e poucos anos, lutando por ideais, né? Ideais de justiça, quer dizer, uma coisa profundamente educadora, essas figuras, né? E isso é interessante ver no trabalho do Congo, que a Filipa César apresentou. Desculpa, Guiné-Bissau. Porque o cineasta da Guiné-Bissau foi para Cuba, na mesma época que os nossos Marighella e nossos militantes todos estavam em Cuba. Quer dizer, então é incrível, é uma história dos anos 60, que você tinha todas essas lideranças de esquerda, seja o Sama, para treinar, aprender cinema, seja o Marighella para aprender a lutar. E o Marquer entrevistou esse pessoal desse filme do Marquer, que ele entrevista eles lá em Cuba. Então, né? quer dizer, isso é uma potência nos anos 66, 67, que é genial, né? Que a gente... Eu queria saber a opinião do Márcio, das outras pessoas, sobre essa questão da acusação de pedofilia no MAN e tudo. Eu ouvi uma interpretação que o pessoal da direita é como se fosse um público excluído de um protagonismo, que nem os hooligans que tentam fazer briga para aparecer na televisão, não sei. Não sei, olha, isso aí acho que tem vários níveis, não sei, cada um certamente vai ter uma opinião sobre essa questão, que é tão cheia de nuances, eu acho. Mas, primeiro, tem uma questão que é a direita, tipo, o MBL, está meio sem pauta, porque ele apoiou o Temer, e de repente o Temer tem 3% de pessoas apoiando. Eles, a gente não pode ficar aqui, senão a gente vai se queimar. Então, pegaram uma pauta que é boa, porque muita gente da classe média gosta disso. Fala, olha só o que esse pessoal da esquerda está fazendo, esses artistas malucos aí, não sei o quê, pondo criancinha junto de gente pelada, não sei, de adulto, não sei o quê. Então, é uma maneira de mobilizar que dá certo. Né? Então, tem um pouco também de armadilha, sabe? Aí todo mundo vai lá, fica olhando aquilo e não olha para as questões que são realmente importantes. Inclusive, o que esse MBL está fazendo. Né? Quem são essas pessoas? Não sei se vocês viram essa reportagem da Piauí, né, que mostra a relação deles com a burguesia financeira nacional e internacional. Né? Quer dizer, esse é um pessoal muito bem articulado. Então, tudo bem, a gente tem que fazer uma reação de preferência organizada e pesada, né? Mas saber que isso é só uma das pautas, não é? A gente não pode se esgotar, eu acho que nessa luta aí. Ela é fundamental, e como eu falei, tem que gerar isso, porque a gente, teoricamente, está aqui para romper com ideologias, com paradigmas que são falsos e que são bancados, né, pela grande mídia, pelo grande capital e etc, etc. Mas e essa interpretação ligada ao hooliganismo? Eles, na verdade, são excluídos do cenário da cultura. Não sei, esses caras estão todo dia na Folha, no Estado. Não, mas como autores, como protagonistas. Como tem algo a dizer, eles não têm nada a dizer. Então, eles procuram um espaço para se mostrar. Assim, então, eles seriam excluídos de um protagonismo. E como que artistas poderiam falar com esse público? Porque se a gente fala assim, denuncia a ditadura e tudo mais, e todos nós aqui estamos escutando isso e concordando. E claro. as pessoas que não estão aqui e não que concordam. Poderiam estar ouvindo e não estão ouvindo. Como que os artistas poderiam falar com esse público e eventualmente dar algum protagonismo para eles não seguirem esse sintoma, digamos? Eu acho que você está falando de novo de uma questão que é a questão do diálogo, né? Nossa dificuldade ou impossibilidade de dialogar com quem não concorda com a gente, né? Falar, né? O dissenso, né? Eu acho que é o nosso maior desafio, né? Como é que a gente...
Mas assim, eu acho que o artista tem essa capacidade, né? Talvez ele tenha melhor do que muitos políticos. E tem que abrir, usar todos os canais possíveis, né? Quer dizer, é óbvio que a gente não vai se iludir, a arte não vai revolucionar o mundo, mas a gente não pode abrir mão desse caminho também, né? Mas eu não sei, eu tendo mais a ver nesse caso específico como realmente uma ação política de mobilização desses aquele pessoal nos Estados Unidos chamam de rednecks, né, que foram mobilizados pelo Trump, né, que são esses que se sentem um pouco alijados da sociedade, artística, etc. E tem medo disso porque se sentem os seus valores, né, de alguma maneira sendo postos em questão, né, toda essa questão de gênero, não sei o que lá. Então existe isso, existe essa população. Nos Estados Unidos também, né? Eu tenho vários conhecidos americanos que falavam: Trump nunca vai ganhar, imagina, impossível, impossível. Bom, ganhou, né? A gente tomou uma bela de uma lição, não só nos Estados Unidos, do mundo todo. Esse pessoal ganha eleição, né? Então temos que aprender a dialogar com eles. Eu entendo perfeitamente a tua questão, é fundamental como fazer isso, né? Mas eu acho que a arte, a educação, nós somos educadores, você também, professor, né? Não, e a ideia de uma cultura dos direitos humanos, que esse tipo de arte crítica é fundamental para a gente construir, que no Brasil não existe. Claro, é criar... Direitos humanos é coisa de presidiário, né? Aquela coisa, né? Criar dispositivos de empatia, essa que é a questão. Fazer com que essas pessoas consigam ser empáticas, né? E não digam quando matam pessoas na periferia, falar, é isso mesmo, mereceu. Independentemente do que a pessoa, se estava simplesmente na periferia, é culpado, né? Então, é essa empatia que a gente precisa criar nessas pessoas, porque, infelizmente, existe isso, e esses políticos que estão em ascensão hoje em dia no mundo sabem mobilizar isso muito bem, né? Tem um monte de coisa que esses políticos falam aí, que isso aí é uma cartilha, que eles sabem que funciona. Não sei nem se o cara pensa nisso, mas ele sabe que funciona, tem um efeito incrível de mobilização. Inclusive, essa questão que está acontecendo agora no Brasil. Porque são vários casos, né? Não é só Mano, não é só Porto Alegre, está pipocando aqui e ali, né? Estrategicamente colocado. Claro. É uma estratégia. A gente está ganhando de lavada. Porque toda vez que a gente está repercutindo uma coisa, a gente está ajudando uma cortina de fumaça. Que, inclusive, estrategicamente, algoriticamente, os caras já estão apropriados a muito mais. A gente faz propaganda para eles. É impressionante. Mais uma vez, a próxima exposição do MASP, Histórias da Sexualidade, ela terá faixa etária. Faixa etária. Só maiores de 18 anos poderão entrar na exposição. Então, isso já é uma resposta, um sintoma, e acho que me lembra a questão do empresariado e de como as grandes instituições estão sempre atreladas. Mas eu acho que que a Maria estava falando um pouco, a gente cai um pouco nisso, porque se você for ver as novelas da TV Globo, a questão, né, de gênero, beijo, casal homossexual, nudez, quer dizer, tudo coisas que teoricamente já estavam em pauta, né? Quer dizer, o MBL não está na porta da TV Globo, né? Então, acho que a gente cai nisso e acredita que, de alguma forma, o empresariado assume isso rapidamente, né? Bom, mais uma pergunta para concluir, ou podemos encerrar? Bom, queria agradecer ao Márcio. A gente tinha combinado de andar na exposição, mas o som estava muito difícil para a gente conversar. Então, acho que o caminho eu vou estar por aqui, se alguém quiser, a gente pode andar, mas vocês também já ouviram bastante a gente. Então, enfim, a exposição vai começa aqui na Convivência, desce pela rua principal da Pompeia, no hall do teatro e nas oficinas. Tá? Obrigada.